Olá, o meu nome é Liz Bittar e eu sou responsável pelo site O que os Espíritos Dizem. Esse é o nosso vídeo de número 55 e hoje nós vamos dar continuidade ao vídeo anterior, onde eu falei de Deus, mais precisamente da nossa crença de que Deus nos julga e nos condena e, em consequência disso, nos castiga. Essa crença é consequência daquilo que as religiões nos ensinam. A nossa forma de entender Deus, ela decorre da nossa religião, da grande maioria, grande maioria das pessoas. E essas crenças muitas vezes nos limitam e não ajudam em nada no fortalecimento da nossa fé. E eu queria refletir sobre isso hoje com vocês. Primeiramente, abordando um tema que é bastante polêmico no Espiritismo, se Espiritismo é ou não religião, porque Kardec disse que Espiritismo não era religião. Então, será? O que Kardec quis dizer com isso? Ora, o Espiritismo não é organizado como uma religião formal, e Kardec não queria que fosse. Então, no Espiritismo, nós não temos templos, né? As casas são casas simples, às vezes uma garagem, uma salinha. Então, não existem templos no Espiritismo. Também não existe nenhum tipo de hierarquia. Não existe um representante oficial do Espiritismo na Terra ou na congregação. Nós temos, às vezes, médiuns mais experientes que muitas vezes assumem a responsabilidade de dirigente de centro espírita, mas dirigente nas questões administrativas e não dirigente espiritual. Ninguém pode ostentar esse título de dirigente espiritual dos espíritas, né? Os médiuns não têm atribuições além do exercício da mediunidade gratuita, sempre gratuita, jamais remunerada, e não tem carreira. Então, aqueles que trabalham nas casas espíritas, eles não têm isso como carreira, como os padres, que é uma carreira que eles recebem salário por isso, ou como os pastores, que também recebem dinheiro, tem promoção dentro de uma hierarquia. No Espiritismo isso não existe. Você tem os trabalhadores da casa, que são voluntários todos, você tem médiuns que também trabalham de maneira gratuita, e você tem as pessoas que administram as questões materiais da casa. É isso. Então, o Espiritismo ele é constituído dessa maneira, ele não é constituído como as religiões formais. Especialmente porque Kardec nunca quis ter um rebanho. Ele não quer que nós, seguidores do Espiritismo, nos portemos como ovelhas, guiadas, conduzidas por pessoas. Então, Kardec nunca quis que os adeptos do Espiritismo fossem considerados um rebanho. Isso está muito claro, porque logo na abertura do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, você tem uma frase que diz, que Kardec diz assim: fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, Kardec não quis que nós fôssemos considerados rebanho. Muito pelo contrário, o trabalho todo de Kardec e dos espíritos que trouxeram as informações que estão contidas na doutrina espírita tem exclusivamente o intuito de libertar mentes e de nos fazer raciocinar, entender a nossa existência, a continuidade da vida, os porquês. E não existem dogmas e não existem milagres. O Espiritismo
afirma várias vezes na obra de Kardec que não existem milagres no espiritismo. Então, por isso, Kardec se esforçou também para compreender toda a fenomenologia espírita. Todos os fenômenos estão explicados na obra de Kardec, mais precisamente no Livro dos Médiuns, também tem muita informação na Revista Espírita, de maneira que não há misticismo, não há milagres, não há o sobrenatural. Tudo é explicado, minuciosamente explicado como se dão os fenômenos, por que se dão, o que pode, o que não pode fazer, em termos de fenômeno, o que os espíritos podem e não podem. Então, não existe essa parte mística. Também a filosofia espírita nos traz os porquês da nossa existência. Todas as nossas dúvidas com relação às diferenças na Terra, as diferenças materiais, as doenças, vida e morte, encarnação, reencarnação, tudo isso está explicado no Livro dos Espíritos, que é uma obra básica do Espiritismo. E também tem um aspecto, obviamente, que é um aspecto moral, baseado exclusivamente no que Jesus nos ensinou. E o Evangelho segundo o Espiritismo não é uma adulteração do Evangelho, é apenas as parábolas de Jesus explicadas de uma maneira que a gente consiga entender, porque Jesus fala muitas vezes em sentido figurativo e as parábolas não ficam claras. Então, os espíritos vieram, através do trabalho de Kardec, explicar essas palavras, mas não desvirtuar os sentidos daquilo que Jesus deixou, e nem trouxeram nada novo, porque em termos de moral, Jesus disse tudo o que precisava ser dito, ninguém trouxe nada novo além de Jesus. Então, o Kardec, a intenção é que não nos comportemos como ovelhas que são guiadas e não devemos seguir cegamente o que nos é dito, mas usar a razão e raciocinar, questionar para compreender todos os conceitos que são trazidos pela doutrina espírita. Então, verdadeiramente nesse sentido, o espiritismo não é como as outras religiões. Não tem dogmas, não está constituído no sentido formal das outras religiões e é essencialmente uma doutrina que traz a moral do Cristo, e nesse sentido você pode dizer, não é uma religião. Se você entender a palavra religião como aquilo que liga o homem a Deus. Então, nesse sentido, sim, porque ele nos aproxima muito de Deus, mas não constituído como as religiões formais na Terra se constituem. Tem um aspecto filosófico e tem um aspecto científico que dá embasamento a toda a fenomenologia para sair do sobrenatural e entrar no terreno muito palpável do que acontece fora de milagres. A mediunidade não é um dom sobrenatural, é natural. E então, nesse sentido, que se pode entender dessa afirmação que o espiritismo não é religião. Mas, com relação também a essa afirmação de que espiritismo não é religião, eu agora aqui vou abrir um parênteses e trazer uma observação pessoal. Em primeiro lugar, o meu trabalho, o nome do site, aliás, desse canal, do site que eu mantenho há muitos anos, é O que os Espíritos Dizem. Isso porque é baseado 100% nas informações que os espíritos nos trouxeram através da obra de Kardec. Então, não é o que a gente acha, é o que eles disseram, o que eles nos ensinaram. Então, o que os espíritos dizem. Muitas vezes eu trago coisas assim do Chico Xavier, né, de Emmanuel, de André Luiz, a gente põe umas pinceladas, sempre mencionando a fonte. Outro autor que eu gosto também é José Herculano Pires, que tem 86 livros publicados sobre doutrina espírita. Então, sempre mencionando o autor e dando umas pinceladas, mas a essência do trabalho, 99% é Kardec e muito especificamente o Livro dos Espíritos e o Evangelho. Então, eu
precisei fazer esse parênteses, porque o que eu vou falar agora não está escrito em nenhuma obra de Kardec, nem foram os espíritos que disseram. É uma observação pessoal. E eu estou colocando aqui e até gostaria de saber a opinião de vocês. Porque, comparando as religiões e vendo como o Espiritismo se distancia das religiões formais, como nós conhecemos na Terra, eu observo o seguinte, que as religiões elas se baseiam em 3 pilares. São pilares que sustentam as religiões como nós conhecemos aqui na Terra. O primeiro pilar é a ameaça. A ameaça de que seremos punidos se não cumprirmos com o que a religião nos ensina, a ameaça do inferno, a ameaça do castigo, a ameaça das penas eternas, a ameaça. A igreja, um pilar da igreja que ela trabalha muito com esse conceito é da ameaça. O outro conceito que também é muito explorado nas igrejas é a barganha. A barganha, a troca com Deus, a troca com o alto. Eu te dou uma coisa, mas eu quero outra lá na frente. Então, é um investimento que eu estou fazendo. Eu te satisfaço, faço um pouquinho do que você me ensina aqui, mas eu quero a minha recompensa. Então, isso funciona. Desde a Igreja Católica trabalha muito com a questão da barganha também, começando, e não estou só falando de pagamento como, eu esqueci o nome, daquela cobrança que se fazia para reservar um lugar no céu, esqueci das indulgências, mas também estou falando até da barganha no sentido da promessa, porque o que é a promessa? Você promete para o santo que vai fazer alguma coisa, mas você quer receber outra coisa lá na frente. Então, é a barganha, é a troca. A promessa é isso, é uma barganha. E você se compromete a ser bonzinho por um tempo determinado, até conseguir a sua graça. Então, isso tem prazo para acabar. Então, é a barganha. Não transforma o homem. Não transforma o homem. Apenas negocia a fé, ou negocia as benesses do alto. Então, as igrejas trabalham muito com isso. A ameaça de um lado e a barganha de outro. Você pode observar que as massas são atraídas, os fiéis são atraídos para as igrejas e são manipulados, de uma certa maneira, pelas igrejas com esses 2 conceitos. A ameaça e a barganha. A gente está sempre ali se equilibrando entre uma coisa e outra. E o que a gente não entende e o que não se explica é o terceiro pilar, é o místico. Deus quis assim e tchau, ninguém explica nada. Então é assim, é ameaça, ou faz ou leva, né? Ou se comporta direitinho ou você tá frito. A barganha, que dá para você negociar aqui um pouquinho para conseguir algum benefício. E se tem alguma coisa que a gente não consegue explicar, joga no terceiro pilar, que é o do místico, e problema resolvido. E não pergunta mais, porque é assim, porque Deus quis assim, porque foi Deus que falou. Então não pergunta, não questiona. E assim as religiões vão mantendo, né, os fiéis e jogando de um lado para o outro. Isso não aumenta a nossa fé e também não aumenta a nossa responsabilidade nem para com o nosso próprio progresso, porque a gente tem aqui a ameaça, então é o medo do inferno, é o medo do castigo, é o medo do sofrimento, é o medo da punição. E aí, quando acontece tudo isso na vida da gente, que a gente se sente castigado ou infeliz, é porque a gente está sendo punido. Deus resolveu castigar, então também não dá para questionar, porque Deus mandou. Então é isso, né? E a questão da barganha, eu melhoro, mas eu quero a minha parte aqui. Eu quero aqui nessa encarnação, eu quero que você faça tal coisa por mim. Então, em que isso melhora o homem? Torna o homem dependente, ou prisioneiro, ou amedrontado, ou dependente dessa barganha. E o que não se explica, que eu não consigo saber, para mim não faz muito sentido, mas
Deus falou, foi Deus que quis, cai no místico e pronto, ninguém mais fala nesse assunto. É isso que eu quis dizer quando eu coloquei no vídeo passado, que essas crenças, elas são limitantes e elas não abrem a mente do homem para o homem progredir, evoluir pela sua própria escolha. Ele não dá ao homem a dimensão da responsabilidade que ele tem com sua própria felicidade, com o seu próprio progresso, e também não dá ferramentas para o homem administrar bem a sua relação com o alto, com as coisas de Deus. Porque ou ele está amedrontado pelas ameaças do sofrimento, do castigo, da punição, do inferno, né? Ou ele está negociando, barganhando, eu te dou isso, você me dá aquilo, né? E algumas religiões chegam a extremos de quantias financeiras, né? Extremos, porque está se vendendo um lugar no céu, né? E eu me lembro que a Janis Joplin, que os jovens acho que nem ouviram falar, mas ela era uma cantora dos anos 60, uma roqueira, que ela tinha uma música que dizia assim: meu Deus, você não quer me dar uma Mercedes-Benz? E aí eu sempre lembro dessa música, né? Essa é a barganha com Deus. Eu vou ser boazinha, mas eu quero a minha Mercedes-Benz, né? O Espiritismo não promete nada, ele não vende nada, ele não cobra nada, mas ele alerta você para a tua responsabilidade pessoal com a sua própria felicidade ou infelicidade, te dando realmente ferramentas para você clarear a sua mente e se libertar dessas amarras que as religiões vão te enredando, e você vai ficando preso nesses conceitos. Então o Espiritismo liberta, o Espiritismo dá uma visão mais ampla, quando explica com muita clareza a finalidade da existência terrena, a continuidade da vida pós-vida terrena, o que o homem pode fazer para progredir espiritualmente, sendo que é sempre uma opção pessoal, porque o homem tem livre-arbítrio, então ele pode escolher os caminhos que vão conduzi-lo à felicidade ou vão conduzi-lo ao sofrimento, mas são escolhas pessoais e que cada um está num nível diferente de compreensão, de adiantamento, de desenvolvimento e vai experimentando, através das muitas existências, vai experimentando, vai tendo novas experiências, vai aumentando o conhecimento, vai aumentando a sua compreensão dos valores morais do Cristo, vai incorporando, vai praticando, vai disseminando. E assim ele vai progredindo, tudo isso até chegarmos à condição de espíritos puros, verdadeiros anjos, que não somos por uma varinha mágica de Deus, quando Deus acorda de bom humor e fala, eu vou te transformar numa anjinha, mas é experiência através de experiência, depois de muitas vidas onde nós conhecemos o mal, vivenciamos o mal, aprendemos a vencer o mal em nós, vencer o mal ao nosso redor e indo nos lapidando. É como um diamante bruto que vai sendo lapidado a cada encarnação, ficando mais consciente, progredindo sempre, sabendo que não somos perfeitos, que temos o direito de errar, faz parte do aprendizado, mas temos possibilidades de corrigir, de evoluir, conhecer o perdão. E qual é, para resumir em uma frase, essa experiência de várias vidas, idas e vindas, até chegarmos à condição de espírito puro? É conhecer o amor, vivenciar o amor e disseminar o amor. É esse o nosso destino, porque as leis universais, elas são regidas pelo amor. Então, nas nossas existências terrenas, nós estamos num exercício permanente de conhecer o amor. Depois, um pouquinho melhores, já podemos trabalhar disseminando o amor. É esse o nosso propósito, é nos inserirmos cada vez melhor nessa lei do amor, nessa compreensão. Então, eu não sei se eu estou viajando na maionese quando eu compartilho com vocês esse meu entendimento sobre como as religiões vão jogando a gente de um lado para o outro,
da ameaça, da barganha e do místico. Então eu sei, porque eu fui criada em um lar católico, eu fui católica antes de conhecer o espiritismo, graças a Deus conheci ainda jovem, mas era o medo me dominava, o medo do castigo, o medo do inferno, o medo das almas que vinham nos amedrontar, todas essas fantasias na cabeça da gente. Então isso nos afasta de Deus, porque Deus às vezes é bonzinho, às vezes é ruim, às vezes pune, às vezes castiga. Então aí você fala, eu não sei se o homem está de bom humor hoje, porque uma hora ele faz uma coisa, outra hora ele faz outra. A gente vai crescendo com essas fantasias na cabeça da gente e vai ficando prisioneiro desses conceitos. E o Espiritismo vem, tchum, arranca o véu e você enxerga com clareza. É por isso que eu convido você a conhecer a doutrina espírita, mas não de ouvir falar, porque tem muita baboseira na internet, viu? Não é de ouvir falar, é de ler a obra de Kardec, participar de grupos, de debates e conhecer. Mais Kardec, muita gente entra pela porta ali dos livros do Chico, do André Luiz, e eu acho que para conhecer Espiritismo você tem que ir na fonte, que é Allan Kardec. E assim você vai se esclarecendo, vai se libertando, vai saindo dessa água que vive permanentemente aqui, ó. Você toma cuidado que uma hora se afunda, porque uma hora você está na ameaça, outra hora você está querendo abarganhar aqui, eu te dou, mas você me dá. Então, e a reforma íntima? E o melhoramento do homem? Se é só na base da barganha. E tem prazo, né? Eu fico boazinha, mas até o mês que vem, hein? Que eu quero a minha graça. Então, como que é? Como que o homem vai se melhorar? Se ele faz as coisas por opressão, ou por medo, ou por castigo, ou por interesse. O Espiritismo liberta você de tudo isso. O Espiritismo esclarece. Era isso que eu queria colocar aqui hoje. Espero, como eu te falei, eu queria até ouvir a opinião de vocês, se vocês concordam comigo. E fica o convite realmente para a gente continuar estudando a doutrina espírita, se baseando no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo. Sempre que tiver dúvidas, vá a um centro espírita kardecista, que com certeza vão esclarecer as suas dúvidas. Pode escrever para a gente também, sempre procurando esclarecer as mentes, libertar as mentes, libertar o homem para que não se comporte mais como crianças birrentas na infância espiritual, para tirar a gente da infância espiritual e fazer a gente enxergar os nossos horizontes, o nosso potencial, os nossos destinos traçados pelas nossas escolhas terrenas, e assim o homem é mais pleno e mais livre. O terreno do misticismo é um perigo para espírita, viu? Porque tem muito espírita viajando total na maionese, falando abobrinha, porque os espíritos disseram, e porque cai no milagreiro, sabe? Quando cai na questão do milagre. E agora com esse negócio, com essa história maravilhosa da transição planetária, não é? E os avisos do alto, e o cara viaja, né? Gosta dessa questão íntima. Kardec tirou isso. Não existe milagre. Vamos parar de viajar no misticismo. Mais chão, mais conhecimento da doutrina, para a gente não viajar em muito mago que aparece por aí, dando mensagens do além. Vamos ficar esperto para ver o que a gente pode seguir e o que a gente deve apagar, deixar de lado, porque não vale a pena o nosso tempo e a nossa dedicação para algumas teorias que alguns médiuns desavisados espalham por aí. Na internet está cheio. Então limpe a sua mente, se concentre em Kardec, em desenvolver esse conhecimento da doutrina espírita, para você também ser cada vez mais livre para pensar e para escolher, para tomar melhores decisões para a sua vida. Eu quero continuar nesse tema no vídeo que vem, porque essa coisa de como tem espírita que viaja total na maionese, né, que vem esse místico, falando dos animais, tá? Eu quero falar nisso no próximo vídeo, então eu espero você. Até lá!